terceiro ano da Escola Santa Rita, com prazer que falo com vocês. Tá? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de geografia. Claro, professor Anderson, vamos falar hoje sobre a evolução do espaço urbano industrial mundial. Tá? A gente não pode falar hoje, né, da evolução do espaço urbano se a gente não se remeter ao passado, aí, final do século XVIII, na primeira Revolução Industrial. Ela é de extrema importância porque a gente vai entender com toda essa configuração, dessa transformação, né, essas modificações do espaço geográfico, ou seja, dessa urbanização, ela foi montada através desse processo industrial. E por falar em processo industrial, a primeira revolução industrial, nós vamos falar, como já disse anteriormente, né, aí no século XVIII, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, nós temos a nossa primeira DIT, né, nossa primeira distribuição internacional do trabalho. Tá? E por que a Inglaterra, professor, saiu na frente? Gente, simples. A Inglaterra vinha acumulando capital acumulado, ou seja, tinha um capital acumulado, o seu lucro era bastante expressivo naquela época. Simples. Né? Nós estamos falando da evolução do capitalismo, que ela sai do mercantilismo. Tá? A Inglaterra, ela por ser uma metrópole, ou seja, ela tinha aí várias colônias, né? Principalmente ali no continente africano. Nós estamos falando também da América do Norte. Ela vinha acumulando esse capital, apesar que a América do Norte, ela não, os Estados Unidos especificamente falando, ela não teve muita essa exploração econômica lá, ela teve mais ou menos uma colonização, diferente de outros países, como foi o continente africano, ou seja, ela acumulou muito dinheiro com o tráfico negreiro, isso é a realidade. Então, esse acúmulo de dinheiro, juntamente com as jazidas, né, de matéria-prima que foram adventos, ou seja, foram os principais combustíveis para o processo de industrialização, ou seja, o carvão mineral e o ferro, tá? Fizeram com que a Inglaterra saísse na frente. Tá? Além de que tinham também uma grande população europeia, ou seja, um grande mercado consumidor. Tá? Então, dá-se aí, né, sai da produção da manufatura, entra na maquinofatura, né, e tendo um lucro mais rápido, ou seja, e aí os investimentos muito mais voltados para quem fala sobre a questão das fábricas têxtil. Né, ela ganha uma configuração totalmente diferente. Ou seja, e também essa distribuição do trabalho se dá, né, a partir da primeira revolução industrial, tá? Que mais na frente vai ganhar o espaço para a segunda revolução industrial. Eu estou falando do século XIX e aí já para o início do século XX. Além disso, gente, esses acúmulos de riqueza, juntamente com as jazidas na primeira revolução industrial, vão aí proporcionar também a questão das guerras, né, na Europa. Então, essas guerras na Europa, os Estados Unidos, ele sai na frente também, né? Ele pega essa primeira revolução industrial e aí estoura com a segunda revolução industrial, porque também nós estamos falando aí do acúmulo de outra matéria-prima essencial, foi o aço, o petróleo, tá? E aí começam a surgir as grandes siderúrgicas, grandes metalúrgicas, né? Dentro disso, o Fordismo, que Henry Ford, ele cria totalmente uma maneira de organização da produção, tá? Ou seja, uma produção mais de acúmulo, né? As grandes fábricas, os grandes almoxerifados, as grandes produções em massa, né? Uma maneira mais repetitiva do trabalho. E aí está a imagem de tempos modernos, de Charles Chaplin, né? Ele frisa muito isso, né? Que a segunda revolução industrial, ele faz muita mecanização, ou seja, a produção, vou dar um exemplo simples, a produção de um sapato, né? Ele já não é mais a questão de o cara fabricar em casa, né? Ele vai distribuir também essa produção. Por exemplo, eu vou produzir apenas o solado, né? O João vai produzir apenas o couro, né? O José Vitor vai produzir o cadarço, tá? As meninas vão pintar esse sapato. Estou falando das meninas aí, da Camila, da Gisele, das Dudas, da Ana Tainá, da Maria Regina, né?
todo esse processo de pintura, quem vai fazer é as meninas. Então, ele divide essa construção, ou seja, ele divide essa distribuição do trabalho, o trabalho começa a ser repetitivo e eu não faço mais parte da produção final. Eu não vejo o meu produto final produzido, eu só produzo a questão do solado. Então, o Tempos Modernos, acho que todo mundo já assistiu esse filme, né? Não sei se na aula de geografia, não sei se na aula de história, né? Mas em outras disciplinas também, mas o Tempos Moderno ele remete muito isso, a questão do chefe, a questão do horário, a questão da produtividade. Mas Henry Ford ele vem com uma questão totalmente diferente, né? Ele vem com uma questão da produção muito grande, tá? de mercadorias, né? É tanto que o carro dele, o Ford T, né? E aí eu estou falando da questão do transporte, né? Que já tem essa evolução totalmente diferente, também da energia elétrica nessa época, né? Voltando à primeira revolução industrial, nós estamos falando da máquina a vapor, os trens chegavam aí no máximo a 16 km por hora, e também explica, gente, porque nos países desenvolvidos, principalmente ali, os países da Europa, também como os Estados Unidos, toda a sua malha toda a sua malha ferroviária ela é extensa, porque a sua malha ferroviária nesse país desenvolvido é extensa, é grande, né? Vai de um país ao outro, pelo fato da primeira revolução industrial, né? Ter dado nesses países, e aí a Europa vai também pegando esse segmento da Inglaterra, eles precisavam que escoar a mercadoria, ou as mercadorias, né? A sua produção, então tem que ter transportes, né? Já na segunda revolução industrial, o Ford T, a máquina agora já não é mais a vapor, é a combustão, a queima do petróleo, né? Ele ganha mais um pouco de velocidade. Isso vai o quê? Gerar uma rapidez, olha que interessante, uma rapidez também nesse processo de escoamento de mercadorias e também na lucratividade, tá? Porém, esse Ford T, ele constrói bastante carros, né? Um carro preto Ford T, só vendia na cor preta, mas ele oferecia em outras cores. É tanto que a produção do Ford T foi enorme, né, nos Estados Unidos, pelo Henry Ford, que o carro chegou naquela época a custar em torno de quase $300. É um valor muito baixo. Por que o valor muito baixo da produção, professor? Porque se tinha uma produtividade em massa, tá bom? E eu vou mostrar aqui a imagem do Ford T, né, do Henry Ford, do Ford T. E ele cria também, interessante, apesar que na segunda revolução industrial se cria a figura do chefe do trabalho, se cria essa produtividade, essa questão do trabalho repetitivo, mas também ele cria uma coisa interessante, ele cria folga nos finais de semana para o trabalhador. Por quê, professor? Ele cria essa folga para que os trabalhadores pudessem curtir com suas famílias no seu carro, no seu Ford T. Tá? E aí nós temos alguns aspectos que tiveram essa mudança, né? Apareceram, são as características da segunda revolução industrial, ou seja, a transformação, as maneiras da matéria-prima, lá em cima, tá? Nós temos os transportes, ou seja, muito mais rápidos, né? E aí se cria outras malhas de transporte na Inglaterra e nos Estados Unidos, que também é importante a gente frisar isso. E também outra coisa que explica a Inglaterra sair na frente é pela questão hídrica, né? Rios navegáveis, e aí eles passam a ter muito maior também essa questão de escoamento, como também nos Estados Unidos, até mesmo a questão do rio Hudson, que serve até hoje como escoamento de mercadorias. Mas na segunda revolução industrial, vou falar entre outros aspectos, como já falei anteriormente, a matéria-prima, o transporte, a energia, né? Energia elétrica, a mão de obra, né? Começa a ficar um pouco mais organizada, porém ainda se tem a questão do trabalho repetitivo, né? E é claro, por último, o mercado consumidor, tá? E aí nós já estamos falando do século XIX, século XX, né? Nós já sabemos que antes disso, né, já temos falando sobre a questão das colonizações, atrás de mercados consumidores, a evolução do capitalismo, que nada mais é isso que nós estamos vendo, essas revoluções industriais, elas vêm acompanhadas das revoluções também capitalistas, né, os processos capitalismos aí de produção e acúmulo de dinheiro, tá bom? E aí, pulando nesse contexto, eu estou saindo do Fordismo agora para a terceira revolução industrial. Terceira revolução industrial, né, é interessante a gente frisar isso, ou seja, as fábricas globais que vão surgindo, surge a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí acompanhando
a questão da Guerra Fria, que é importante a gente frisar isso. Por quê, professor? Porque as armas ou as tecnologias usadas para as fábricas armamentistas, elas foram tiradas de lado para a questão das armas e foram colocadas, né, para ir aos processos as tecnologias voltadas aos processos de produção, desculpa, processos produtivos de produção nas fábricas, nas indústrias. E aí nós estamos falando já do início do século XX, a partir de 1970, ou seja, ganha-se esse estouro muito maior. Por quê, professor? Porque o Japão, frisei muito o Japão, nós estamos falando do Japão e países da Europa. Por quê? Porque após a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que a partir de 1945, a Europa em si ela começa a se reerguer, ela começa a se estruturar, né? Os Estados Unidos aí se preocupam muito mais com a questão da Guerra Fria, né? E nós sabemos isso, capitalismo, socialismo, né? Estados Unidos e a União Soviética, a Rússia, e aí o Japão ela sai de lado e vai em busca, né, da terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial é marcada pelos processos tecnológicos, né, a questão da robótica, a questão da informática, da informatização nesse meio de produção, tá? E aí eles começam a colocar uma produtividade muito mais rápida, muito mais eficaz, tá? Os processos informativos, estou falando da internet, do computador, do telefone, né? Enfim, diversos outros aspectos, a questão da televisão, dos novos satélites da corrida armamentista e tecnológica da Guerra Fria, eles ampliam, levam essa positividade nesse contexto e levam para os processos de industrialização, ou seja, os processos produtivos. Né? E aí nós saímos do Fordismo e entramos no Toyotismo, né? E vai falar também sobre a questão da Just Time, né? Criado no Japão, que é a questão do processo produtivo, de forma diferente, que a gente vai ver a partir de agora. E aí estamos falando também, gente, já do DIT, a Distribuição Internacional do Trabalho, é bem interessante, porque surge nesse contexto que a terceirização do processo produtivo. Lembramos que essa terceirização, eles procuram, e aí já estão falando aí da ampliação, né, da industrialização em outros países, no caso do Brasil, por exemplo, no caso dos tigres asiáticos, né, diversos outros aspectos, eles levam essa produtividade no processo lucrativo. Como assim, professor? Por exemplo, o aparelho celular. Ponhamos que a bateria é produzida na China, na Índia, né? O teclado celular produzido nos países de tigres asiáticos, né? A antena do celular é produzida na Inglaterra, né? A placa-mãe é produzida nos Estados Unidos. E eles vão distribuindo esse processo produtivo do celular para quê? Para que possam ter um acúmulo muito maior de dinheiro. Porque fazendo essa terceirização, eles vão procurar os países com os maiores números populacionais, ou seja, mão de obra barata, qualificada, tem isso também, mão de obra barata qualificada, barateando o custo de sua produtividade, onde eles vão lucrar, vão ter um processo lucrativo no produto e no preço final da produção. Então, essa terceirização ela é importante porque ela vai hoje mostrar a nova geografia da industrialização, né? Ela vai nos mostrar as diferentes classes sociais, né? Vai nos mostrar como é que esses países, como é que essas indústrias, essas fábricas globais, elas vão lucrar muito mais com os processos de terceirização do que era antes. Não é que essas indústrias sejam boazinhas que vão colocar uma filial no Brasil, vão colocar uma filial nos países africanos, vão colocar uma filial nos países asiáticos. Não, é porque o processo lucrativo é muito melhor, muito maior nesse contexto. Tá bom? E a gente vai ver agora as duas diferenças, vamos diferenciar os processos produtivos na época do Fordismo e agora na época do Toyotismo ou na época do Just Time, tá? Como eu falei anteriormente. E aqui nós temos o Fordismo. São tarefas repetitivas, ou seja, um processo muito mais acumulativo da produção, ou seja, grandes indústrias, grandes almoxerifados, ou seja, eles acumulavam muita matéria-prima, compravam muita matéria-prima e produziam muito mercadorias e aí acumulavam essas mercadorias. A questão do Ford T, já falei anteriormente, então o Fordismo ele tem essas características, ou seja, é um controle muito mais complexo produtivo.
porque requer muito questão de controle, a questão, e um controle não tão organizado, tá? Organizado no sentido de ter chefe, no sentido da mecanização, da mão de obra, das tarefas repetitivas, tá? Onde o cara que produzia o volante do Ford T, ele não sabia produzir, ele não sabia trabalhar, por exemplo, na pintura, ele não sabia. Por quê? Porque é uma questão de tarefas repetitivas, você só produzia aquilo, você só era treinado ou capacitado para produzir, para trabalhar naquela unidade da fábrica. Então eles produziam muito. E o Fordismo vem dessa característica da segunda revolução industrial. Já na terceira revolução industrial, o Toyotismo é totalmente diferente. São tarefas diárias, poucos estoques, ou seja, não é só poucos estoques no que se refere à produção, mas também na compra da matéria-prima. Eles só produzem aquilo que é de necessidade, do que é vendido. Tá? Suponhamos que eu tenho aí vendido 1 milhão de celulares, então eu só vou produzir 1 milhão de celulares, porque eu só vendi 1 milhão de celulares. No Toyotismo não, vamos produzir 3 milhões. Eu vendi uma, mas eu tenho mais 2 guardados, entendeu? Então o Toyotismo, a terceira revolução industrial, Justime, ele faz o contrário, ele só vai produzir aquilo que é realmente necessário ser produzido, né? Além disso, eles avançam muito mais. E eu estou falando desses termos, ó, avançam muito mais na questão ambiental. Tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira revolução industrial, o meio ambiente é muito degradado em relação a isso. Eu acho que depois disso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ele entra aí com a questão do meio ambiente, degradação, blá, 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 tudo balela, tá? Porque na realidade eles buscam não manter o meio ambiente saudável, eles buscam não perder as suas matérias-primas, porque de onde se tira que não se coloca, se acaba, tá? E eu estou falando agora da terceira revolução industrial sobre os nossos processos energéticos, como a energia renovável, já falamos sobre isso anteriormente em outras aulas, né? A preocupação sobre agora a energia solar, a energia eólica, entre diversas outras que não é o contexto agora, tá? Então, no Toyotismo nós temos também essa questão de pouco estoque, como já falei anteriormente, e também o controle simplificado, né? Eles tinham um controle mais simplificado, mais organizado desse processo produtivo, diferente do Fordismo, tá? Essas duas diferenças na tela de vocês, que vocês possam acompanhar, tá certo? Muito obrigado, desde já agradeço a todos. Tá? Quem gostou, comenta lá, se inscreve no canal, dá um like, deixa lá seu joinha, que é importante pra gente. Tá? Eu não quero ser nenhum youtuber, vocês me conhecem muito bem, apenas dar prosseguimento à geografia, que também é importante no nosso dia a dia, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Fui!